Serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensados às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo nos termos dessa lei. Parágrafo 5º. Os órgãos notariais de registro devem fornecer o acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista a finalidade de que trata o caput deste artigo. Artigo 24. As empresas públicas e a sociedade de economia mista que atuam em regime de concorrência sujeito ao disposto do artigo 173 da Constituição Federal terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos dessa lei. Parágrafo único. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e entidades do poder público, nos termos desse capítulo, artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vista à execução de políticas públicas, a prestação de serviços públicos, a descentralização da atividade pública e a disseminação e acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender à finalidade específica de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir à entidade privada dados pessoais constante de base de dados que tem acesso, exceto em caso de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei 12.527, de 12 de novembro de 2011. Lei de acesso de informação, segundo vetado. Terceiro, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observada a disposição dessa lei. Quarto, quando houver previsão legal, a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou incluído pela Lei nº 13.853 de 2019. Quinto, na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 2º. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais da pessoa jurídica de direito público à pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto nas hipóteses de dispensa de consentimento previsto nesta lei. Segundo, nos casos de uso compartilhado de dados em que será dado publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 dessa lei. Ou terceiro, nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 dessa lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput desse artigo será objeto de regulamentação, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 28, vetado. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informe específico sobre o âmbito e a natureza dos dados e demais detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Redação dada pela Lei 13.853 de 2019. Vigência. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2 da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por outros órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agente do poder público a publicação de relatórios de impacto da proteção de dados pessoais, sugerir a adoção de padrões e de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento dos dados pessoais pelo poder público. Capítulo 5 da Transferência Internacional de Dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida no seguinte caso: 1.
para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Segundo, quando o controlador oferecer e comprovar a garantia de cumprimento dos princípios do direito do titular e do regime de proteção de dados previsto nessa lei, na forma de a. Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. B. Cláusula padrão contratuais. Normas corporativas globais. D. Selos, certificados e código de conduta regularmente emitidos. Terceiro, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. 7. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 dessa lei. 8. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico em destaque para a transferência com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Ou 9. Quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7 dessa lei. Parágrafo único. Para os fins do inciso 1 deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei de 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsável no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional avaliação do nível de proteção e dados pessoais conferido por país ou organismo internacional. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 dessa lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país, de destino ao organismo internacional. 2. A natureza dos dados. 3. A observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nessa lei. 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência. Normas corporativas globais ou selos, certificado e código de conduta, que se refere ao inciso 2 do caput do artigo 33 desta lei, será realizado pela autoridade nacional. Parágrafo 1º. Para a verificação do disposto do caput desse artigo, deverão ser considerados requisitos as condições da garantia mínima para a transferência que observam direitos, as garantias e princípios dessa lei.